E estamos de volta com o Vida Saudável, que é um tema que eu tenho certeza que vai interessar você aí, mulher que está do outro lado. Olha só, as sandálias e os sapatos de salto alto são itens fundamentais na rotina de muitas mulheres, né? São diversos modelos aí à disposição das apaixonadas por esse tipo de sapato. Mas além de nos deixar mais elegantes e altas, olha só, os saltos em exagero, eles podem gerar dores e desconforto nas pernas. Para evitar esses problemas, também não precisa sair do salto, né? Completamente. A gente vai já saber como que a gente deve fazer, qual é a dosagem certa. Uma conversa aqui com o fisioterapeuta Kelson Gomes, que já está aqui na nossa salinha. Tudo bem, Kelson? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao Vida Saudável. Ó, eu já estou aqui de salto, já preparado para você me dizer. Isso é o mal de todo fisioterapeuta. Eu já estava analisando exatamente essa situação. O uso de salto alto, exatamente esse como ela está usando, causa uma grande... Bico fino e salto alto. Exatamente. A gente pode resumir em um aumento de pressão exatamente nessa região do antepé, gerar aquele joanete que as mulheres não gostam, gerar dor entre o terceiro e quarto dedos pelo neuroma de Morton, fazer um encurtamento... Neuroma de Morton. É uma dor que dá exatamente entre o terceiro e quarto dedo do pé, que você fica com aquela incapacidade até de deambular. E também gera toda uma pressão em relação à fascite plantar, porque vai gerar dor, ou seja, a região abaixo do pé, ela começa a encurtar. Além disso, o uso prolongado do salto alto faz um encurtamento da panturrilha. E aquelas que passam muito tempo trabalhando, usando salto alto, eu tenho umas pacientes baixinhas que elas dizem que eu não desço do salto, você vai ter que dar um jeito. Eu conheço algumas mulheres que não querem descer do salto de jeito nenhum. Mas só um pouquinho para a gente conversar com o pessoal que está em casa. Olha só, se você tem alguma dúvida em relação a salto alto, gente, é salto alto fino, grosso, plataforma, a gente vai falar de todos esses tipos de sapato. Manda sua mensagem aqui pra gente no 869-999-270783, que o Kelson tá aqui, Gomes, que vai responder, vai ajudar a gente aqui a entender um pouquinho melhor. Porque nós mulheres também não dá para descer do salto completamente, né? Tem que ter seus momentos, né? É a elegância, né? É o preço que se paga para ficar tão bonito. Bom, vamos soltar aí algumas imagens já de alguns sapatos para a gente ficar bem didática a nossa conversa, porque eu gosto de conversa didática. E não vem me falar muito termo difícil, não. Não, tá, eu vou deixar bem popular, bem popular, bem comum. Tá bom? Olha só, esse salto, agulha aí, bico fino. Não podemos usar nem um pouquinho? É assim, o uso de forma moderada, né? Você pode usar esse tipo de salto, mas o que a gente observa no dia a dia é o uso constante do salto. E isso vai prejudicar exatamente porque o corpo ele não foi projetado para ficar utilizando toda a sobrecarga do peso do corpo apenas na ponta dos pés. Então você imagina, o pé ele é realizado para distribuir a carga, para aceitar no o terreno. E na sola aqui do pé. Dependendo daquele ali, ó, como está passando agora, você observa, olha a força que está sendo executada exatamente no antepé que nós falamos, na região da cabeça dos dedos, falando de uma forma bem popular. Aí isso vai trazer uma dor na coluna, por exemplo, se for em excesso? O que pode trazer? Quais são os danos? É como a gente brincou muito na live que fizemos para as mulheres, exatamente em relação ao uso de salto. Há trabalhos que falam que há essa questão desse comprometimento a nível lombar, outros dizem que não há mudança em relação à pelve da mulher nem à lombar, mas o que se observa é que realmente há uma questão de um aumento de trabalho para tentar gerar aquele equilíbrio. E aí, por fazer com que tenha que ter esse trabalho muscular, esse excesso de carga para você se manter em equilíbrio, você pode gerar dores na coluna lombar, você pode gerar dores nos joelhos, porque muitas mulheres também têm aquela questão. Tem mulher que usa salto, mas não sabe andar. E tem aquela que usa salto e tem um maior equilíbrio. Aquela que não tem equilíbrio, ela sofre mais. E esse encurtamento da panturrilha? Eu acho que eu tenho isso. É muito fácil. O que é? Me explica. É muito fácil. As mulheres que trabalham diariamente usando salto por muito tempo, quando chega em casa, que sai do salto, ela não consegue colocar o pé totalmente no solo. Ah, não, isso eu consigo. Então, ela começa a sentir incômodo. Quando ela vai colocar o pé, ela não sente. Ela começa a andar na ponta do pé, mesmo sem salto. Isso já é um grande sinal que você está com a panturrilha muito encurtada. E qual é o exercício que deve fazer para ficar com a panturrilha tipo isso aqui, ó? Deve fazer isso aqui? Isso aí são exercícios para bombeamento, que aí, ou seja, a gente fala, um termo que a gente usa. A panturrilha ela é considerada o coração dos membros inferiores, das pernas, porque a gente precisa de um músculo para poder bombear e melhorar a circulação. Gente, para a gente entender, esse músculo, a batata da perna. A batata da perna. Pronto. A gente começou a falar a nossa língua, a batata da perna. Então, a batata da perna ela precisa bombear para melhorar o retorno. E você, durante o dia, você está com o pé o tempo inteiro assim,
Então você não tem tanto trabalho da panturrilha. Então, importante, uma dica que pode ser levantar os pezinhos e fazer, fazer isso daí. Né, ó. E um trabalho é puxar realmente o pé para você sentir isso. Ai, quando puxa aqui, dói. Dá uma fisgada, né? Isso. E aquela famosa plataforma, que você está assim, praticamente na mesma altura, só está em cima de um tamanco, assim, do mesmo da altura aqui, da frente, a altura... Tem, gente, foto da plataforma aí? Será que a produção... Ó, esse aqui, por exemplo, não é a plataforma. Não, esse é o salto quadrado, né? Que a gente Tranquilo, chama. Esse dá para usar, assim, mais tempo? Esse dá para usar mais tempo, porque inclusive, você diminui um pouco a carga na região anterior, na região posterior do pé e vai para a região anterior. E é utilizado em alguns casos de esporão de calcânio, tá? Esse daí você vê que é uma plataforma que seria uma base mais larga. Não é a mesma questão do salto alto, porque você fica uma base menor. Esse daí você tem uma base maior, dá para ter até um maior conforto. Agora, se a região da região da frente do pé fosse mais alta ainda, quase equivalente à região posterior ali do calcanhar, aí você pode ter um risco de entorse bem mais acelerado também. É que aquele porque dá você fica muito alto. Isso já aconteceu comigo. Traumas, você vira. Aí quando você vira o pé aí, o que você pode ter de prejuízo? Dependendo para o lado que ele for virar, você pode ter, inclusive, fraturas ósseas, né? Ou seja, você tem lá a questão de ruptura de ligamentos. O mais fácil de romper é quando você gira o pé para dentro, que é um ligamentozinho bem na lateral do pé, que ele é mais fácil de romper. A gente tem uma foto aí do esqueletinho do nosso pé, para ver aqui o Kelso falar um pouquinho, o que ele pode passar de informação para a gente. Olha só. Tá aqui, o esqueletinho do nosso pé. O que você gostaria de dizer aí em relação aos prejuízos quando a gente usa salto em excesso, usa uma plataforma também? Então, o salto em excesso você vai ter, principalmente em relação, por exemplo, vamos colocar aqui o nosso polegar, mas sendo o pé, a gente chamaria o dedão, né, do pé. Ele começa a adentrar e aí forma o joanete. Os outros dedos também, eles começam o salto alto e o bico fino. Aí você vai fazer o quê? Você vai ficar com os dedos um sobre o outro. Isso começa a gerar muita pressão nessa região, como a gente falou, entre o terceiro e quarto dedos, que gera um neuroma, que é um espessamento do nervo. E isso aí começa a gerar uma dor nessa região entre o terceiro e quarto dedos, que pode deixar sua musculatura cada vez mais fraca e te gerar complicações. Olha aí a imagem de um pé com o que ele está falando, é o joanete, não é isso que a gente fala? Joanete, isso. Olha aí, joanete, tá aí. E o joanete, ele começa a aparecer com a pessoa quando está com uma certa idade ou já pode acontecer isso quando a pessoa está um pé jovem ainda? Não, tem uns casos que também vem muito da predisposição, né? A questão genética também, muitas pessoas familiares, você já observa que tem uma predisposição a desenvolver essa questão do joanete. Mas se você já tem essa predisposição e ainda usar salto alto de bico fino constantemente no seu dia a dia, aí você vai acelerar esse processo. Qual seria o melhor sapato, tipo de sapato para a gente andar no dia a dia? Tênis. Tênis seria o melhor, mais confortável, mais estável. E, inclusive, uma das brincadeiras que a gente teve durante a nossa live é que as maiores lesões ocorrem em quem usa tênis, mas é porque quando está na prática esportiva, não no dia a dia. Porque quando você está na prática esportiva, você está em alta intensidade. Olha, a gente agora quer... vou lhe convidar aqui para você conhecer a história da Lilia Castro. Ela é uma amante de saltos altos, né? Altos. Para ela, olha, só a maternidade foi capaz de fazer descer do salto. Vamos ouvir um pouquinho do depoimento da Lilia? Solta aí, gente. Eu tenho uma pequena trajetória com salto alto na minha vida. Porque eu tenho 1,60 m e eu sempre me senti um pouco pequena perto das pessoas. E aí eu usava o salto para crescer e poder conversar melhor. Sempre que eu ia para uma balada, uma coisa que tinha muita gente, eu queria aparecer um pouco mais do que ficar escondida, né? E aí eu sempre usei saltos 12, salto 15, saltos bem altos mesmo. Sempre me senti super bem com eles. Nunca foi uma coisa desconfortável pra mim, porque eu acho que eu me acostumei. Depois eu comecei a namorar e me casei com meu marido, que tem 1,84 m. Então 24 centímetros a mais que eu. Não tem salto que vença essa medida, mas dá pra amenizar com os meus saltos. Acontece que eu engravidei e tive uma bebê, que hoje ela tem 1 ano e corre pra todo lado. Então não dá pra usar salto toda hora, né? Ultimamente eu tenho usado muito tênis, muita rasteirinha, sapatos que ficam mais confortáveis pra cuidar dela e pra sair com ela. Mas sempre que eu tiver uma oportunidade, sempre que eu for pra uma balada, pra um restaurante, eu vou de salto, porque eu adoro, eu me sinto elegante e me sinto grande, né? Pra mim esse é o principal ponto. Então abusem dos saltos, porque eles fazem a gente se sentir maior e mais bonita, né?
Olha aí a opinião da Lilia, viu? É isso aí, Lilia. É verdade. Bom, você viu que ela estava de salto ali, ó, plataforma, né? Bem alto. Mas qual é o melhor sapato para você, como ela, que tem filha pequena, que precisa se movimentar, para você passar no dia a dia? Qual seria o melhor sapato? Por exemplo, inclusive quando você fala assim, sapato, o pessoal usa muito aquelas rasteirinhas, porque diz que é mais confortável e tudo. Não, ela pode ser mais estável. Muitas vezes a rasteirinha ela não tem conforto, ela é rígida. E aquilo ali você gera muita pressão no pé e pode desenvolver fascite plantar. É um dos casos que é a fascite plantar? É a tensãozinha bem embaixo do pé. Quando quando você acorda pela manhã, que você coloca o pé no chão e sente uma agulhada entrando no seu pé, aquilo ali é um sinal clássico de que você está com a fáscia bem inflamada. Ou seja, então, vai viajar, vai caminhar muito numa viagem, tem que cuidar do filho, qual é o sapato? O que acontece se você usar um sapato calçado seria aqueles que nós chamamos, inclusive eu quando eu comecei usava muito sapato, usava para pé diabético. São sapatos que são confortáveis, só que não tem um modelo bonito. Por isso que as mulheres não gostam de usar. Aí já vamos discordar agora aqui. Nem tanto para você, nem tanto, nem tanto para o fisioterapeuta, ortopedista, nem tanto. Assim então, você está indo contra as mulheres. O que vocês podem usar, se for usar diariamente nessa rotina mesmo, e quiser usar um pouquinho de salto, seria, ou seja, um pouquinho só, elevado o salto posterior e a frente no base. Esse é um sapato ideal ou não? Esse é o que nós chamamos de Crocs, né? Esse tipo de sapato está sendo muito utilizado para o dia a dia para quem trabalha. Ele é confortável. Então, em relação à pressão no pé e tudo, ele pode ser bem utilizado para o trabalho do dia a dia. Mas eu creio que a boa parte das mulheres no dia a dia não vão usar isso. Não dá, gente. Não dá para ficar elegante assim. Não dá para ficar elegante. Aí não dá. Aí a gente vai ter isso aí. No máximo, vou para a piscina e coloca esse tipo de sapato. Muito usado em hospital. Isso, para trabalhar em hospital, eu já vi realmente em hospitais utilizado esse tipo. Em restaurantes também, algumas pessoas que trabalham na cozinha, eu já vi com esse tipo de sapato. Então vamos lá, vai viajar, coloca um tênis. Um tênis, para viajar é um tênis, você está tendo um tempo livre, né? Não é necessário manter aquela postura. Por exemplo, a gente está falando muito do sapato feminino, mas os homens advogados, eu tenho muito paciente com fascite plantar, com lesão no pé, exatamente por uso de sapato. Mas tem tratamento? Pode fazer exercício que vai dar tudo certo, exercício que vai ajudar bastante. Não precisa descer do salto 100% não, né, Kelson? É só usar de forma moderada. Tá bom, então. Então agora a gente pode encerrar a entrevista, que você já disse que pode andar de salto, tá tudo certo. Tudo bem. Eu queria só deixar um recadinho, Yara, porque assim, como você nos chamou para cá, isso foi exatamente um tema interessante para as mulheres, que a gente está lançando direto no Instagram. Os temas do lado do IPS, eu só preciso agora encerrar, porque já estão pedindo para estourar. Combinado? Então a gente vai estourar e aí o SBT vai ficar zangado com a gente.